Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Telro Preste, eu sou editor da revista Saúde da Editora Abril. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Detetives da Saúde. Bom, antes de tudo, fica aqui o recado de que a qualidade do áudio pode estar um pouquinho diferente do que você anda acostumado antes da epidemia do coronavírus, porque a gente está gravando de casa, né, seguindo as recomendações. Aliás, fica aqui o recado de persistir no isolamento por mais um tempo, porque o coronavírus ainda está em fase de aceleração no nosso país. A gente não pode afrouxar agora. Pois bem, o episódio de hoje vai falar de novo sobre o coronavírus, só que de uma perspectiva um pouco diferente. Ou seja, o que essa pandemia ela nos ensina sobre o surgimento de pandemias em geral? Como é que surge uma pandemia? E o mundo moderno está mais vulnerável a surtos de infecções? Olha, nesse sentido, tem até um estudo de 2014 que foi citado pelo Fórum Econômico Mundial e ele traz uns dados interessantes. Foram pesquisadores da Brown University nos Estados Unidos, eles basicamente analisaram e contabilizaram mais de 12 mil surtos de infecções em seres humanos de 1980 até 2010, mais ou menos. E a conclusão é de que a frequência de novos surtos vem aumentando consideravelmente. Então, de 1980 a 1985, foram mais ou menos 1.000 surtos. Já de 2005 para 2010, a gente teve mais de 3.000 surtos. A notícia boa é que cada surto tem afetado menos gente do que no passado. Só que o coronavírus fugiu um pouco dessa regra. E, bom, quem vai conduzir essa entrevista junto comigo, esse episódio junto comigo, é o André Bernatti, repórter da revista Saúde, que tem se embrenhado nesse mundo do coronavírus já há um tempinho. Tudo bom, André? Fala, Theo. Tudo bom, e você? Tudo bem. E a nossa grande estrela aqui de hoje é o virologista Paulo Eduardo Brandão, da Universidade de São Paulo. Tudo bom, professor? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Maravilha. Bom, gente, o professor Brandão, ele é graduado em medicina veterinária. Isso às vezes pode parecer um pouco distante do mundo dos vírus, mas na verdade o estudo dos animais tem tudo a ver com o surgimento de muitas pandemias, né, professor? Eu queria entender um pouco, para a gente começar, esse fato de muitas das pandemias serem zoonoses. O que é zoonose? Por que pandemia tem tanto a ver com isso? Bom, eu vou te dizer primeiro, zoonose é uma definição bastante antropocêntrica, digamos assim, né? Tudo bem, vamos importar se a doença afetar ser humano. É verdade. Mas, pela definição em si da saúde, zoonose é uma doença que naturalmente se transmite entre animais não humanos e animais humanos, né? Mas, como eu te disse, é muito antropocêntrico. Muita doença importante não é zoonose, né? Mas pela definição estrita é isso. É uma doença que se transmite entre seres humanos e outros animais, dos dois sentidos, né? Nós podemos passar para eles e eles podem passar para a gente também, né? Perfeito. E qual é a real origem do novo coronavírus, então, professor? Decepcionando todo mundo, ele não foi feito num laboratório na China. Não foi feito pelos Estados Unidos para acabar com o comunismo. Ele já existia na natureza. Há anos já se sabia que morcegos insetívoros, lá na Ásia, sobretudo China e outros países próximos, já tinham vírus que se chamam de vírus similares a SARS, né? SARS é aquele coronavírus que surgiu em 2002, teve uma pequena epidemia, era uma zoonose também, e ele meio que desapareceu. Mas já se sabia que morcegos ali albergavam tipos similares ao SARS, né? Bem, 2019, fim de 2019, surgiu esse novo coronavírus. Rapidamente, identificou que ele era muito parecido, esse vírus humano, muito parecido a vírus desses morcegos de lá. Então, essa possivelmente foi a origem, ou seja, a mais provável origem. Ele já circulava, já era presente na natureza em morcegos e, oportunamente, conseguiu se adaptar muito bem em seres humanos e agora é um vírus humano esse. E professor Paulo, e como é que acontece esse pulo, né? Como é que um vírus que circula entre algum tipo de algum animal, por exemplo, o morcego, o que acontece ali nele para que ele consiga pular para seres humanos e começar a ser transmitido entre a gente? Duas coisas fundamentais têm que acontecer. Primeiro, o vírus tem que ter a chave perfeita para se ligar na fechadura correspondente na célula, né? Ou seja, as proteínas virais têm que se ligar nos receptores celulares, em termos mais biológicos, né? Outra coisa que tem que acontecer esse vírus tem que pegar aquele hospedeiro desprevenido, ou seja, quanto menos imunidade populacional o hospedeiro tiver, mais certo que vai ter uma pandemia. É o que aconteceu agora aqui. Nenhuma pessoa, digamos assim, imunologicamente tinha visto antes esse vírus, então todo mundo não tinha anticorpo contra ele no começo, né?
Então, a sucessão dos eventos foi esse. O vírus conseguiu ser altamente afim às células humanas e pegou a humanidade desprevenida imunologicamente. Ninguém tinha defesas contra ele. Isso são duas essências para um vírus se tornar epidêmico ou até pandêmico, né? Perfeito. E, professor, tem essa coisa do morcego, né? Por que é o morcego? A gente fala tanto de morcego quando a gente fala desse pulo. Por que ele está tão envolvido nessas infecções que afetam os humanos depois, né? Nós devemos invejar os morcegos na relação que ele tem com os vírus. Por quê? Eles... se você olhar, por exemplo, agora, grande parte dos pacientes para a Covid... parte dos sintomas deles vem de uma muito intensa resposta imune, né? Nem todo o sofrimento causado pela infecção é só pelo vírus. O próprio hospedeiro tem uma super resposta imune e pode dar edema e tudo mais, né? Tanto que se eu der imunossupressor, a doença clinicamente melhora. Morcegos fazem isso de um modo natural. Eles têm um equilíbrio entre a resposta imune ser suficiente para deixar os vírus em baixa replicação, mas a resposta imune deles não é tão intensa que possa causar doença neles mesmos, entendeu? Uhum. Então, morcegos têm essa relação estável, essa simbiose, eu até diria, com uma imensa diversidade de vírus. Olha. Muitos vírus que são zoonóticos, que causam mortalidade em humanos e até em outros animais, não causam absolutamente nada para morcego. Perfeito. E, professor, o que acontece para que esse processo de pulo se torne uma pandemia? Até pegando o exemplo dos morcegos, né? Ali no século XX a gente teve a SARS, ali em 2002, 2003, que era um tipo de coronavírus que pulou de morcegos para humanos. Depois tivemos a MERS, que também, né, teve esse pulo de morcegos para humanos. Tivemos o Ebola também, né, que até onde eu sei também veio dos morcegos. Mas muitas dessas doenças ficaram localizadas num local, né? O Ebola ali é uma região da África, o MERS no Oriente Médio, o SARS na Ásia. Por que agora, com esse pulo, né, desse coronavírus específico, a coisa se tornou essa pandemia toda? Olha, vou dar mais exemplos do que você deu de vírus de morcegos que se tornaram zoonóticos, mas tiveram uma restrição regional importante. Em 1994, Austrália, um vírus chamado Hendra-vírus, transmitido por morcegos frugívoros que comiam frutas, as frutas caíam no chão ali, cavalos comiam a pastagem contaminada, tinham doença neurológica e também transmitiam os cavalos para seres humanos. Em 1998, uma doença similar aconteceu na Indonésia, chamada de Nipah vírus, né? Transmitida por morcegos, através dessas frutas contaminadas que eles deixavam cair das árvores. Porcos iam lá comer, tinham essa doença neurológica e a transferiam para seres humanos. Mas, como você disse, elas ficaram restritas. Um dos pontos que pode dar restrição é o seguinte: uma doença zoonótica pode não se alastrar tanto porque o vírus não está completamente calibrado, digamos assim, para aquele novo hospedeiro. Como eu disse, ele é super estável na sua relação com morcegos, uma relação de centenas ou milhares de anos. Quando ele encontra um novo hospedeiro, a célula do hospedeiro novo é um habitat totalmente diferente, né? Tipo, é como se colocasse um pinguim na selva amazônica, vai. Se eu colocar uma grande população de pinguins na selva amazônica, um ou outro vai sobreviver, né? Mas ele não consegue se comunicar bem com os outros. Então, isso é o que pode ter acontecido. Um outro ponto importante é essas doenças, SARS, MERS, essas que eu falei, Nipah vírus, Hendra vírus, eles têm uma altíssima letalidade. Se o hospedeiro morre, ele não transmite mais. Se eu olhar agora para essa Covid-19, possivelmente a letalidade real, quando a gente superar a incapacidade atual de fazer diagnóstico, ela pode chegar a 1%. Né? Para a SARS era 10%, para a MERS, 34%. Se o hospedeiro não morre, isso é ideal para o vírus, porque ele continua transmitindo. Uhum. Então, esse é um ponto importante. O vírus não quer matar o hospedeiro, o vírus quer se transmitir. Legal. E professor, tem esse lado que o senhor falou só para reforçar, quer dizer que a gente deveria, então,
invejar o sistema imune do morcego, mas o problema é quando esse vírus ele salta do morcego para alguma outra espécie, que aí não tem o sistema imune do morcego, né? Porque aí ela consegue até acelerar a replicação dela e começar principalmente a causar estrago, né? Aí o vírus começa a se dar melhor, porque como eu te falei, o morcego mantém esse vírus reprimido, ele não extingue o vírus, né? Se ele quiser acabar com os seus vírus, ele tem que ter uma resposta imune muito forte, e isso acabaria dando uma doença imunológica no próprio morcego. Bom, claro, quando um vírus que está reprimido ali encontra um hospedeiro incapaz de segurá-lo por esse ponto de vista imunológico, ele explode em população, né? É isso que ele precisa. Então, essencialmente, é fato. Quando ele muda de hospedeiro, ele não encontra nenhuma barreira para ele se expandir e colonizar, né? Legal. E só para fechar essa parte ainda, professor, tem muito essa coisa do pangolim, que, aliás, eu achei um bicho super fofo, particularmente, quando eu conheci ele, eu achei ele muito bonitinho. E estão atribuindo ele a esse elo intermediário entre o morcego e o ser humano, embora isso não esteja confirmado. Por que se pensa nesse elo intermediário e por que pode ser o pangolim? Por que se pensa? Nas outras zoonoses por coronavírus, essas que a gente já falou aqui, né? A SARS e a MERS. SARS, o intermediário, foi encontrado como sendo uma civeta, um mamífero terrestre, né? Para MERS, o intermediário era dromedário. Indo lá para aquelas outras doenças que eu falei, que não são coronavírus, a Hendra vírus, intermediário para humanos, era cavalo. Nipah era suíno, né? Então, isso tudo sugere que pode ser que tenha um hospedeiro intermediário. A importância de encontrar um hospedeiro intermediário é agir sobre ele para tentar controlar a doença. Por isso que, no caso de SARS e de MERS, se conseguiu controlar de modo melhor. Eu conheço quem são os hospedeiros intermediários, né? Por que se suspeita desse mamífero especificamente, do pangolim? Se eu comparar esse vírus humano agora, o SARS-CoV-2, com o de morcegos, a identidade deles, o quanto eles se parecem genomicamente, é 96%, né? Se eu comparar com o coronavírus que foi achado em pangolins, essa identidade é de 99%. Olha. Então se pensou, pode ser que esse seja o intermediário que foi se adaptando. Isso é necessário? Não. Mesmo 1% num coronavírus já é muita diferença. Então isso não de um modo absoluto explica que ele seja, mas sugere que ele seja um candidato possível, né? Bom, gente, a gente pegou o princípio, né, do surgimento de uma infecção, ou uma das formas de uma infecção surgir e afetar humanos especificamente, né? Bom, mas como é que isso ganha escala, né? E, acima de tudo, a gente está mesmo mais sujeito a pandemias, professor? Como isso ganha escala? Dois elementos da ecologia humana, digamos assim, hoje favorecem. Primeiro, a densidade populacional, né? Densidade populacional é o que o vírus precisa. Um vírus como esse, que é um pouco mais sensível fora no ambiente, assim, ele precisa encontrar um hospedeiro muito rápido, né? Quanto mais perto as pessoas estiverem uma das outras, mais rápido ele vai se transmitir e mais rápido tem sucesso. Essa é a primeira coisa. E se eu associar isso, densidade humana a condições insalubres de vida, como comunidades, comunidades mais carentes, pessoas que já têm tuberculose, já têm infecção por HIV, por exemplo, subnutrição, o vírus se dá muito bem, né? Um outro ponto do comportamento humano é a capacidade de viajar, né? Eu posso dar a volta no mundo, infelizmente não com tanta elegância como descreveu o Júlio Verne, eu posso levar os vírus muito rapidamente, né? Então, esses são dois comportamentos que levam a essa disseminação tão eficiente de um vírus. E, professor, o Theo, lá na abertura do nosso programa, né, ele citou aquele estudo da Brown University, e esse mesmo estudo, né, fala que 65% das doenças que surgiram nos últimos 40 anos são zoonoses, né, pularam de animais para seres humanos. O senhor citou esses fatores, existem outros? Por que isso está acontecendo com mais frequência nesse período que a gente está vivendo agora? Para ter uma zoonose, eu preciso ter contato entre o ser humano e uma outra espécie animal, certo?
Não. Esse contato é muito favorecido com a ruptura dos ecossistemas. Né? Nós vamos chegando onde existiam animais com os quais a gente não tinha contato, eles têm essa relação estável com seus micro-organismos, pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser protozoário. E, de repente, esse micro-organismo encontra um hospedeiro completamente inocente ali, que somos nós. Né? Então, o contato com espécies promovida pela destruição ambiental não só nos coloca em contato com essas espécies de aves e mamíferos, etc., mas também muda a ecologia de doenças que são transmitidas por vetores. Por exemplo, a febre amarela, a malária, né? São transmitidas por mosquitos, por exemplo. Então, isso favorece todos esses pontos. Fato demonstrado, isso não é nenhuma opinião, mas é um fato. Quanto mais eu preservar esses ecossistemas, menos eu tenho zoonoses acontecendo. Né? Essa é um fato científico. Bom, perfeito. Então, muitas dessas doenças que se tem hoje vieram desse contato humano e outros animais favorecido por abertura de ecossistemas. Né? Legal. E, professor, a gente já que está falando de meio ambiente, queria entender um pouco ainda dessas mudanças climáticas. Tem até aquelas histórias que parecem um pouco ficção científica, mas que tem bastante de verdade, né? Daquela coisa dos derretimentos das geleiras onde tinham alguns possíveis vírus. Essas coisas são, de fato, preocupantes ou isso são, vamos dizer, mais anedotas do que verdadeiras preocupações? Não. Isso não é fake news, isso é true news. Por quê? Vou te dar um exemplo de uma pesquisa. Pesquisadores foram naquelas terras permanentemente congeladas na Sibéria, né, chama de permafrost, né? Tá. Elas estão congeladas lá há dezenas de milhares de anos. Bom, foram lá e encontraram um vírus no solo, ou na água que derreteu ali, né? Era um vírus gigante, né? Chama vírus gigante, um vírus muito grande, bem maior do que os normais. É um vírus que infecta amebas, né? Atualmente se sabe que vírus atuais, similares àqueles que foram encontrados lá, infectam amebas atualmente. Né? Bom, e aí, dois fatos surpreendentes. Primeiro, o vírus que encontraram ali tinha 30 mil anos de idade, entendeu? 30 mil anos. Pegaram esse vírus congelado, colocaram em amebas atuais de laboratório e o vírus estava vivo, entendeu? Olha. Então, ele ficou 30 mil anos esperando ali. Isso é um vírus de ameba, tem essa demonstração científica, é curioso, mas o que vai acontecer quando carcaças de animais, como mamutes e outros mamíferos, que viveram naquela área ali e que são encontrados periodicamente, começarem a se descongelar pelo negável aquecimento global atual? A gente vai começar a expor pessoas a vírus que a gente não vê há muito tempo, né? Nossos ancestrais ali possivelmente conviveram com vírus e bactérias que estavam nesses animais. Tinham zoonoses que hoje a gente não conhece mais, mas elas podem estar ali dormindo, esperando só o aquecimento global agir o suficiente para derreter geleira, derreter permafrost e expor esses vírus que agora podem causar zoonoses hecatômbicas aí, né? Perfeito. E Theo, a gente estava conversando, né, agora há pouco sobre essa questão de como já é fácil viajar, né, e a gente consegue cruzar o mundo. O professor até citou o Júlio Verne, né, e a Volta ao Mundo em 80 Dias. Para a última edição da revista, né, que chegou às bancas recentemente, né, também está disponível nas plataformas digitais, eu fiz uma matéria sobre o coronavírus, né, obviamente, assunto do momento, e ao longo da apuração da reportagem, eu estava pesquisando quais são os fatores, né, que fazem os vírus, né, serem mais transmissíveis e a gente estar num mundo mais próximo de pandemias. E aí um dos fatores justamente foi essa questão das viagens. E aí, por curiosidade, eu fui pesquisar qual que é o lugar mais longe de São Paulo. Né? A gente está gravando aqui esse episódio da capital, né, São Paulo capital. E aí eu descobri que existe uma cidade no Japão que é o local mais longe, que se chama Urasoya. E aí eu pesquisei quanto que eu gastaria para chegar nesse local, que é o mais distante, né, de onde a gente está, e quanto tempo isso levaria. E eu botei lá no Google Viagens, né, fiz ali um roteiro, e eu lembro que eu fiz essa pesquisa logo depois do almoço, assim, por volta das 2 da tarde, e eu conseguia, saindo de São Paulo, no comecinho da noite, umas 7 horas, eu conseguia pegar um voo do aeroporto de Guarulhos, ir até Londres,
De Londres eu pegaria um voo até Tóquio e de Tóquio até Uraçói, né, que é essa cidade, em 34 horas eu chegaria lá. E assim, por um valor de R$6.000. Ou seja, eu poderia me infectar aqui e chegar lá, né, me infectar com coronavírus aqui, chegar lá e não ter nem sintoma ainda aparente, né? Isso mostra como é fácil circular pelo mundo hoje. É isso. Essa sua demonstração é interessante. Eu já fui para o Japão e eu medi o tempo da porta da minha casa até a porta do hotel, deu 47 horas, né? Olha. Então, entre aí, quanto você falou? 30 aí? 34, mas aí só contando o tempo dos voos, né? Porque aí eu peguei ônibus, peguei táxi, etc, né? Mas nesse seu tempo, e entre o meu, nesse intervalo de confiança, está absolutamente factível que ele esteja incubando qualquer vírus e leve para lá, né? Perfeito. E que no meio do caminho, durante esse voo longo, vocês estejam ainda expelindo o vírus para outras pessoas, né? E pegando o vírus de outras pessoas na conexão ali, né? É verdade. Agora, professor, por outro lado, né, por exemplo, quando a gente pega a gripe espanhola viajou o mundo sem avião, né, na verdade. Ou seja, os vírus, eles são bastante requintados nessa qualidade de se transmitir também, né? Onde começou a gripe espanhola? A gripe espanhola não começou na Espanha, né? Essa é uma coisa importante, né? Começou num forte militar nos Estados Unidos. Uhum. Né? E virou gripe espanhola, vocês sabem a história, mas virou gripe espanhola porque só a Espanha, sob a censura da Primeira Guerra Mundial, só a Espanha divulgava notícias, né? Uhum. Então, dando notícia da gripe, revista espanhola, é gripe espanhola, né? Uhum. Ele viajava, sobretudo, em navios de tropas, né? Entre Europa e América, né? Perfeito. Bom, professor, só para entender, né, a gente está num mundo que se diz muito globalizado. Diante disso, está todo mundo no mesmo barco, por exemplo, quando a gente fala da pandemia de coronavírus, ou há lugares, vamos dizer, mais protegidos do que outros? Não tem. O vírus não gosta de calor ou de frio, ou não gosta de cidades ou campo. Ele gosta de uma coisa, de hospedeiro. Se tem hospedeiro perto de hospedeiro, acabou. Se tem gente perto de gente, não importa se é na Sibéria ou no Marrocos ou no calor do Pará, por exemplo, né? Então não tem. Todo mundo está igual porque ninguém tem imunidade, pelo menos nessa primeira das várias ondas que virão desse vírus, né? Legal. E para fechar, professor, esse bloco, a gente tem um avanço científico inegável, né, ao longo das últimas décadas, na verdade, ao longo de muitos e muitos anos, mas acho que nos últimos séculos teve um avanço muito impressionante da ciência, ainda assim as pandemias continuam acontecendo. A questão a ciência já vinha alertando para a possibilidade de uma pandemia da magnitude do coronavírus e a sociedade não ouviu, ou de certa forma o coronavírus pegou a gente de surpresa mesmo? Não necessariamente de surpresa. Já se sabia, como eu falei, que ali pela Ásia já existiam coronavírus com algum potencial de virar zoonoses de novo. Algumas publicações científicas recentes antes da Covid-19, já sugeriam isso, que era necessário pesquisar mais em morcegos, coronavírus, porque poderia acontecer, né? Então já sabíamos da possibilidade virológica, né? O que a gente não sabia era do despreparo que a gente tinha para enfrentar algo assim, né? Nossas baixas defesas, não imunológicas, mas sociais em si e de logística, a gente não esperava que fossem tão fracas, né? Perfeito. Bom, então o professor Paulo, ele deu para a gente deixa para a gente justamente falar um pouquinho do coronavírus e o que ele tem de diferente. Vamos lá, pessoal. Numa coletiva de imprensa recente, o diretor-geral da OMS, o Tedros Ghebreyesus, ele disse que a pandemia de coronavírus já é 10 vezes mais mortal do que a pandemia de H1N1 em 2009. Esses números são sempre motivo de contestação, mas já é consenso entre a maioria dos especialistas que o SARS-CoV-2, o vírus desse novo coronavírus, está por trás de uma das grandes epidemias dos tempos modernos. Então, professor Paulo, você já chegou a falar, mas a gente queria entender direitinho o que ele tem de diferente quando você olha para esse vírus ali no laboratório, o que ele apresenta de diferente?
como eu falei, o vírus precisa ter a chave para entrar na fechadura correta das células, né? Isso é, a proteína viral tem que se ligar no receptor celular perfeito para o vírus ganhar acesso para dentro da célula, né? Bom, esse vírus, esse SARS-CoV-2, que causa Covid-19, ele tem uma excepcional, uma surpreendente afinidade para se ligar nesses receptores específicos de humanos. O receptor humano é chamado de ACE2, a enzima precursora de angiotensina, né? Nós temos cães, tem gatos, tem várias espécies têm esse ACE2, mas cada um tem a sua diferente, né? Uhum. E ele tem uma afinidade excepcional para se ligar em seres humanos, né? Então essa é uma diferença fundamental. Ele não é mais ou menos virulento do que vários vírus. Ele é menos virulento, de fato, até do que os coronavírus conhecidos, do SARS, da MERS, né? Mas nenhum deles tinha tanta afinidade para se ligar em célula humana, né? E professor, até pegando isso que o senhor falou no final, né, da SARS e da MERS, e só reforçando esse recado. Então, o SARS e MERS eram um coronavírus como esse, né, o SARS-CoV-2 que a gente está vivendo, né, que causa a Covid. O fato deles não preocuparem tanto ou ficarem mais restritos foi essa questão da relação deles, né, como eles conseguiam invadir o nosso corpo, o fato deles serem mais mortais, ou tudo isso junto e misturado? No caso da SARS, em 2002, o controle foi mais efetivo por quê? Primeiro, como eu falei, se sabia quem era o hospedeiro intermediário, né? Era esse mamífero terrestre ali que era mantido em mercados, era criado em fazendas, né? Ele morfologicamente parece um gato, mas não tem nada a ver zoologicamente com gato. É uma civeta, né, na verdade. Bom, se eu controlo ele, tudo bem. Outra diferença da SARS é que ela era transmitida essencialmente dentro de hospital, né? Então, controlaram essas medidas de higiene em hospitais, conseguiu se controlar a doença, né? Uma outra diferença da SARS, como eu falei, ela tem maior letalidade, o hospedeiro morre e não transmite, né? Para a MERS, o exemplo da MERS é que a gente tem poucos casos e de um modo muito restrito no Oriente Médio. Claro, houve casos na Europa também, mas a maioria dos casos se concentra no Oriente Médio, sendo que o vírus surgiu na Arábia Saudita. Então é um vírus mais regionalizado, né? Talvez por não ser tão afim pelas células humanas. Não é essa uma diferença importante. Legal. E eu acho que isso que você tem dito, professor, é muito importante para a gente entender como o coronavírus, esse novo coronavírus, ele na verdade, ele gera um estresse sobre a sociedade como um todo, né? Porque vamos dizer assim, se eu tivesse a escolha de ser infectado por ele ou pelo vírus, ou pelo coronavírus responsável pelo surto de MERS, eu particularmente preferia ser infectado individualmente pelo atual, vendo as taxas que a gente tem agora de mortalidade. Agora, ele como um efeito de sociedade tem provocado muito mais estragos, né? Tem colapsado diferentes sistemas de saúde, causado mais mortes, né, entre a população inteira. Então, eu acho que isso mostra como as nossas medidas de controle, elas servem para a gente, mas elas servem muito mais para a gente enfrentar isso como como mundo, como sociedade. Acho que isso muda um pouco até a forma que a gente olha esse tipo de doença, né? Uma pergunta é, será que é o correto a gente usar como um parâmetro só a letalidade? Uhum. Por quê? Puxa, existe um ditado que diz, quem salva uma pessoa salva o mundo, né? Ou quem salva uma pessoa salva toda a humanidade, né? Então, 1%, puxa, só 1%, legal, pouca gente morrendo. Não, é o suficiente. Mas uma das variáveis é que, como nem todo mundo morre, isso falando só racionalmente, né, matematicamente, muita gente sobrevive e fica doente. 83% das pessoas que ficam doentes, clinicamente doentes por Covid, não precisariam ir para o hospital. Sim. 17% são os casos mais graves, que têm que ser levados à respiração assistida e assim por diante. Mas o problema é que muita gente com sintomas que não precisam de hospital vão procurar hospital, né? Isso vai elevar esse custo de quem precisa de fato não ter um hospital adequado ou suficientemente equipado ou dedicado a ele, enquanto que pessoas que não precisariam vão se expor. Então, a ideia do isolamento social é não gerar essa demanda tão grande agora de pessoas procurando
os hospitais. Uhum. Perfeito. E, professor, essa questão dos pacientes já estarem infectados e não apresentarem sintomas e já existir a possibilidade de transmitir a doença, né? Isso é uma realidade no caso da Covid-19, né? Essa doença causada pelo novo coronavírus, e como esse ingrediente também contribui para o cenário que a gente vive hoje? Essa é uma das pontas, literalmente, do problema. Por quê? A pessoa pode se infectar, pode passar por incubação ali de 2 a 14 dias, sem sintoma, e vai transmitindo de fato, né? No outro lado, a gente tem o seguinte: pessoas que recebem alta do hospital, podem ter saído da UTI ou de alguma instalação similar, recebem alta, vão para casa. Essas pessoas curadas ainda excretam o vírus para o ambiente por semanas também, entendeu? Então, dos dois lados a gente tem quem não tem sintoma e quem já teve excreta o vírus. O problema é que a gente não tem capacidade de testar massivamente toda a população, né? A gente não tem testes disponíveis para tal, e os nossos testes atuais são totalmente dependentes de laboratórios bem equipados. Hoje, aqui no meu laboratório, por exemplo, a gente está começando a auxiliar no diagnóstico desse vírus. Mas a gente está trabalhando com a Prefeitura de São Paulo, com a USP, né? Só que a gente tem um laboratório altamente tecnológico. Então, uma das limitações nossas aqui para entender quanto essas pessoas assintomáticas e quanto as pessoas pós-sintomáticas, digamos assim, influenciam na epidemiologia da doença, a gente não tem as ferramentas ainda para tal, né? Olha. Perfeito. E, doutor, aqui no nosso trabalho, né, de cobrir não só o coronavírus, mas diversas outras doenças infecciosas, né, dengue, febre amarela, sarampo, quantas, né, a gente falou nesses últimos anos, sempre que a gente conversa com virologistas ou com o pessoal da infectologia, eles falam da doença X ou do vírus X, que seria, né, o próximo grande causador da próxima grande pandemia, que poderia ter proporções catastróficas, enfim. A gente já pode considerar o coronavírus essa doença X, né, a Covid-19, ou a gente estaria apenas num teste para algo ainda maior e com potencial ainda mais perigoso que pode vir no futuro? Esse coronavírus é só um ensaio. Uhum. A doença X, eu posso colocar o nome dela de influenza. Na minha opinião, vai ser uma influenza altamente patogênica, para a qual a população não vai ter anticorpos, não vai ter proteção suficiente. Ele vai ser um vírus recombinante entre suínos, aves e pessoas, e vai causar uma pandemia em termos de frequência tão grande quanto essa, mas em termos de letalidade e de caos social muito maior. Então, para mim, a doença X é a influenza. Olha só. E por que a influenza, professor? Influenza o vírus da influenza tem uma capacidade inacreditável de mutar, né? O relógio dele, digamos assim, anda na velocidade de um ônibus espacial, enquanto o nosso anda na velocidade de uma tartaruga, digamos assim, né? Eu já fiz esses cálculos para comparar e é mais ou menos isso mesmo, né? Olha só. Tem como uma tartaruga alcançar um ônibus espacial? Não, só se ela ficar parada e esperar ele dar a volta à Terra, né? Ainda que isso gere tristeza nos terraplanistas, a Terra é redonda, né? Então ele daria a volta. Respondendo aqui, ele tem uma capacidade imensa de mutar. Ele consegue embaralhar o seu genoma com o vírus da influenza que vem de humano, de suínos, de aves, né? Suínos são os misturadores perfeitos, né, para vírus da influenza e passam para a gente de volta. Foi assim em 1918. Né? Então, aos poucos, a gente vem perdendo imunidade para aqueles vírus e aos poucos, a tempestade genética vai se formando até que realmente aquela cepa, aquela linhagem de influenza que tem uma alta capacidade de causar doença e que, por sua vez, sabe infectar bem o humano, vai nos atingir. Né? Agora, a gente está trazendo... É claro que isso tem, né, um olhar, se você olhar isso só de um lado pode parecer negativo, mas que o André falou também, tem aí escondido nessa questão, nesse tema, uma oportunidade, né? De certa forma, o coronavírus está mostrando para a gente os pontos em que a gente pode melhorar, para justamente tentar conter o que pode vir no futuro, né?
o que a gente precisa aprender com ele? Primeiro, ser capaz de já ter pronta uma diversidade de testes diagnósticos baratos que possam ser feitos no hospital, que não dependam de um laboratório como o meu aqui para fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo é já ter uma série de antivirais testados, e não testar agora e não deixar que medicamentos se tornem discussão política e não discussão científica. Então, primeiro, adiantar. Segundo, ter capacidade hospitalar para receber pessoas assim, né? Uhum. E o terceiro, o quarto, mais importante, é fornecer para as pessoas educação em ciência, o valor da ciência. Nem todo mundo precisa ser cientista? Não. Uhum. Só tem que ter uma base para julgar por si só o que está vendo, né? Isso vai melhorar tanto no julgamento de fake news, quanto para a pessoa melhorar sua própria vida, sua própria condição sanitária. Isso depende de uma imensidão de elementos que fogem à virologia em si, né? Bom, professor, primeiro, a gente queria entender como é que uma pandemia acaba, né? Até para dar um pouco de conforto para o pessoal que está ouvindo a gente agora. Tudo se baseia na velha e boa seleção natural do Alfred Russel Wallace e do Charles Darwin. O mais adaptado sobrevive. Quem é o mais adaptado? Quem consegue ter mais imunidade contra o vírus, né? Nunca nenhum vírus, nenhum patógeno humano extinguiu, obviamente, a humanidade, né? Então sempre tem aquela população de pessoas que tem mais adequabilidade para aquela infecção e consegue sobreviver, né? Então, quando essa epidemia vai passar, quando um grande número de pessoas, talvez 70% da humanidade, se estima, tenha sido infectada e tem imunidade, né? Essa é uma hipótese, né? Esse é o primeiro coronavírus, é o único coronavírus humano que se tem? Não, você já falou da MERS, da SARS, mas tem coronavírus que são completamente comuns. Por exemplo, tem 4 espécies de coronavírus que causam resfriado. Você, eu e todo mundo que está ouvindo já teve, tem ou vai ter. E é um resfriado simples. Possivelmente, esses coronavírus que causam resfriado, também no século XIX ou antes, causaram pandemias como essa que a gente está vendo agora. Só que na época, a gente não tinha nem a teoria microbiológica de causalidade de doença para saber, né? E agora eles são vírus comuns, vírus bonzinhos, digamos assim, né? Que se atenuaram, né? Então, isso é o que eu acho que vai acontecer depois de alguns anos da nossa convivência com esse vírus, né? A maioria das pessoas vai se tornar imune e pode-se ter infecções, mas muito mais brandas, né? Perfeito. Ou seja, professor, existe a possibilidade ou do vírus virar algo mais comum e, enfim, causar sintomas menores e circular com a gente, né, de tempos em tempos, e existe a possibilidade também dele sumir do mapa, assim, e a gente não ouvir mais falar do SARS-CoV-2? Eu acho que pela frequência com que ele vem ocorrendo, pelo número de pessoas que ele infectou, ele não vai desaparecer como a SARS. Ele vai se tornar um vírus endêmico, ou seja, vai estar sempre ali, vai ter as suas estações, como a gente tem estação de gripe, né, que é mais ou menos outono e inverno, ele vai começar a voltar nessa época, mas sem muita atração clínica. Ele vai se tornar mais virulento? Não, ele não precisa se tornar, ele está bom o suficiente já. Perfeito. Aliás, quando a gente vê, por exemplo, a varíola, aí a gente vê um exemplo de vírus que hoje em dia só tem presinha num laboratório ali que ninguém pode deixar escapar, né? Então esse tipo de vírus pode sumir, né? Digamos assim, um fator que nos contou favorável para a erradicação da varíola é que ela só tinha um hospedeiro, nós, né? A mesma coisa com a polio, né? Poliomielite, só nós somos hospedeiros. Aí é, digamos, mais fácil, né? Eu consigo vacinar aquele hospedeiro e acabou. Zoonose, não tem isso. Se eu considerar uma zoonose que me causa pesadelos aqui, a pior, a mais terrível doença infecciosa é a raiva, né? Sim. Eu falo raiva, você vai lembrar, aquela doença lá do Louis Pasteur, do século XIX, né? 55 mil pessoas por ano morrem de raiva no mundo. Olha. Sobretudo concentrados na África e no subcontinente indiano, mas aqui no Brasil também tem alguma frequência. Então,
ninguém sabe disso. Por quê? Ela não ocorre como um pico, ela ocorre distribuída ao longo do ano, né? E ninguém se importa muito com a raiva, né? Mas a raiva ela traz um sofrimento terrível para o paciente. E outra, quem tem raiva, tinha raiva, porque ela é 100% letal, né? Boa. Perfeito. E, professor, as organizações de saúde, né, a gente fala OMS, os ministérios da saúde dos países, como que estava assim, o preparo geral para impedir o surgimento de um novo surto, de uma nova epidemia ou de uma pandemia? Ou, enfim, ou essa questão de combater, né, de forma mais ampla, que a gente vê agora, só começou a ser discutido recentemente? Não. Esses órgãos internacionais sempre tiveram protocolos, equipes para serem mobilizadas, todas têm seus laboratórios de referência espalhados pelo mundo. Então, tudo isso, que previamente já estava pronto nesse âmbito internacional, ajudou muito a acelerar a contenção desse surto, né? Então, ele já tem protocolos, laboratórios, pessoal, equipe, né? O problema é que são sempre em número reduzido e há dificuldade, às vezes, em um ou outro país implementar medidas recomendadas por um órgão internacional como esse, né? Perfeito. Agora, tem uma coisa, professor, que é essa mudança, vamos dizer, de hábitos individuais que eventualmente uma infecção dessa magnitude pode provocar, né, no futuro mesmo, né? Então, por exemplo, a China proibiu o consumo e venda de animais selvagens após, né, essa pandemia, né, com algumas restrições. E, além disso, a gente tem ouvido mais gente falar de certas, vamos dizer, etiquetas de higiene que poderiam ganhar mais força. Então, a coisa de lavar mais a mão, enfim. Esse tipo de comportamento, ela pode ser vamos dizer, um legado positivo do coronavírus? Esse tipo de comportamento já deveria ter sido um legado positivo de outros vírus, né? A gente já deveria saber disso, de manter, como eu falei, não trazer animais silvestres ou selvagens para a nossa convivência desse modo, manter hábitos de higiene, que essa história de lavar as mãos e desinfetar as mãos ela surgiu na metade do século XIX com um médico húngaro chamado Semmelweis. Tá. Então, essa história, isso não tem nada de novo, né? Ele viu que se os estudantes de medicina lavassem as mãos antes de fazer os partos, as mulheres não morriam tanto, né? Então, isso é centenário já, né? Sempre que tem se você observar os cartazes de influenza de 1918, as medidas são as mesmas. Lave as mãos, mantenha a distância das pessoas, mantenha a quarentena. Só que a gente esquece disso. A gente esquece que, alguma hora, o lobo que o Pedro está falando vai ser verdadeiro, né? E, professor, do ponto de vista ainda, né, de aprendizados, mas aí pensando num ponto de vista macro, né, instituições, governos, assim como a gente aprendeu com a SARS, com a MERS, com a gripe suína, né, o H1N1, o que essas entidades podem aprender agora com o coronavírus para se preparar para a próxima pandemia? O que elas podem aprender é voltar a confiar, investir e divulgar na única instituição humana que é completamente homogênea em termos de métodos e linguagem e que sempre é capaz de ou resolver os problemas humanos ou dizer como eles têm que ser resolvidos se houvesse meios, que é a ciência, né? Investir em ciência, voltar a investir em estudantes, em pesquisa, em divulgação de ciência, educação científica para crianças. Isso vai levar à formação de gente mais apta para quando a doença X chegar de fato, né? Perfeito. Tem até um livro, né, professor, o livro Spillover, ele ainda não tem tradução aqui para o português, que é do David Quammen, né, e o Diogo Sponchiato, que é redator-chefe da revista, ele chegou a falar com esse autor para discutir um pouco isso, né? Esse livro ele falava, entre outras coisas, do The Next Big One, ou o próximo grande ataque infeccioso, né? E na conversa que ele teve com o Diogo,
o Quammen, ele falou que é muito difícil prever qual vai ser a próxima, mas uma coisa é certa, depois do coronavírus vai ter outra, e depois de outra vai ter outra. Então, é o que o senhor falou, a gente precisa de fato investir no que ajuda a evitar esse tipo de coisa, né? Isso não é jogar dinheiro no lixo, pelo contrário. Tem um outro livro interessante, que é dos anos 90, chamado A Próxima Peste, né? É um livro fundamental também na história de doenças infecciosas, por uma jornalista científica excepcional chamada Laurie Garrett. Então, A Próxima Peste é uma leitura recomendável também para quem quer entender pandemias passadas e pandemias futuras. Perfeito. Bom, professor Paulo, eu queria agradecer demais pela ajuda, por estar aqui hoje com a gente nesse episódio. E, gente, acho que a gente conseguiu cobrir bem. Muito obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado. André, obrigado por mais essa participação aqui no podcast. Opa, imagina, precisando, estamos às ordens. Maravilha. Bom, lembrando que esse podcast teve a produção e a pesquisa da Maria Tereza Santos e na mesa de som o Rafael Bertazzi. Se você gostou do episódio, não gostou, não deixe de avisar a gente está aqui nas redes sociais da Revista Saúde, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Ou você pode mandar um e-mail para saude.abril@atleitor.com.br. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência e até a quinta que vem. Até mais.